This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Ingonish, Nova Escócia, 1554. Sede férteis e multiplicai-vos. Milhares de formigas vermelhas cobrem as páginas da Bíblia aberta, abandonada no chão molhado. Pelo ar esvoaçam nuvens negras de mosquitos. Um porco esquelético remexe um armário aberto, as patas pisando moedas de ouro caídas. Tudo o que sobra das casas são as paredes e algumas traves. Os tetos caíram. As eras cobrem as portas arrancadas das ombreiras. A um canto, sob uma árvore, estão as ossadas de alguém sem nome, dobradas sobre uma arca semi-enterrada. O vento levou consigo os sons, os risos, os cânticos, os salmos, os gemidos abafados de prazer. Depois, os murmúrios, os choros, os gritos na noite. E quando a neve chegar, tudo aquilo será coberto de branco e arrastado no degelo, como se a própria ilha quisesse esquecer. Esta é a história de Ingonish, a misteriosa colónia portuguesa. Olá a todos. No episódio de hoje viramos os olhos para o mar. Portugal sempre teve fama de país de navegadores. E não será um acidente que o épico lusitano descreve uma viagem marítima a outro continente. Com um país com vista para o oceano, não admira que o fascínio pela linha do horizonte e por aquilo que ela esconde sempre tenha feito parte da nossa história. Mas uma coisa é ir. Outra é o que fazemos quando lá chegamos. Quando o nevoeiro do desconhecido se dissipava e os navegadores deparavam-se com novas terras, surgiam novas incógnitas. E agora? O que fazemos com estes territórios? Depois de chegar ao destino, deveremos ficar ou regressar a casa? Por cada narrativa heroica de navegadores que dobraram cabos e atravessaram oceanos, há milhares de pequenas histórias daqueles que decidiram ficar. Foi um misto de valentia e loucura. Desembarcar num lugar desconhecido com as provisões contadas e ficar à mercê do clima, dos predadores e até das sociedades que se escondiam nas montanhas e florestas. Para elas, os colonos europeus não eram convidados, eram invasores. E por isso, à coragem de quem se metia num barco e atravessava o oceano, acrescentamos a coragem de chegar a uma nova terra e tentar transformá-la num lar. Mesmo com risco de vida, mesmo podendo desaparecer para nunca mais ser visto. Quando falamos de colónias com fins misteriosos, há um exemplo internacionalmente famoso
que demonstra as dificuldades dos vários navegadores do século XVI. A colónia perdida de Roanoke. A história deste empreendimento começa com uma figura já nossa conhecida, Sir Walter Raleigh. Se bem se lembram do nosso episódio sobre o tabaco, no especial sobre plantas que fizemos, foi o cavalheiro inglês que ajudou a popularizar o consumo do tabaco em Inglaterra e cujo último pedido, minutos antes de ser decapitado por traição, foi dar uma derradeira passa no seu cachimbo de marfim. Ora, Sir Raleigh deveu a sua fama de explorador heróico a várias aventuras além-mar. Mas o que mais nos interessa hoje foi o seu plano de estabelecer a primeira colónia inglesa em solo norte-americano. Aquele continente no qual Cristóvão Colombo desembarcara 80 anos antes era, na altura, um lugar de passagem para navegadores, exploradores e pescadores de várias nacionalidades que negociavam estadias temporárias ao longo da costa norte-americana com as comunidades nativas locais. Mas Sir Raleigh sonhou mais alto. Queria uma cidade, de preferência com o seu nome, totalmente autossuficiente e que expandisse a sua fama para lá da Europa. Foi assim que, em 1585, 7 navios, transportando 600 homens e toneladas de provisões, partiu de Inglaterra a caminho do Mundo Novo. A sua missão? Encontrar o local perfeito para fundar a nova cidade de Sir Raleigh. No entanto, uma viagem transatlântica para outro continente era um risco extraordinário. E quase tudo o que podia correr mal, correu mesmo mal. Primeiro, o navio que transportava a maioria das provisões naufragou. Depois, apenas 100 homens aceitaram desembarcar na pequena ilha de Roanoke, ao largo do que é hoje a Carolina do Norte, e tentar estabelecer amizade com os nativos. Enquanto reforços ingleses não chegavam, os colonos conquistaram a antipatia dos seus anfitriões, uma vez que transportavam consigo doenças, como a gripe e a varíola, para as quais os nativos não tinham defesas naturais. Ao contrário de encostas cobertas de ouro e diamantes, os colonos ingleses descobriram apenas plantações de milho e muitos mosquitos. Finalmente, a situação explodiu em violência. Não se sabe bem se foram os ingleses que atacaram primeiro os nativos, se foram estes que conspiraram com outras tribos da região para expulsar os europeus do seu território. Um ano depois, os sobreviventes de Roanoke fugiram de volta para a Inglaterra. No entanto, o sonho não morreu ali. Um dos colonos, John White, um ilustrador que se dedicara a fazer desenhos da região e a traçar mapas da costa, meteu na cabeça que Roanoke era o sítio perfeito para viver. Alguns meses depois de regressar à Inglaterra, conseguiu convencer Sir Raleigh a financiar mais uma viagem e partiu a bordo de 3 navios comandados por um português chamado Simão Fernandes. O Simão Fernandes é um personagem do qual temos pouca informação histórica, mas pelo que percebemos foi um homem que era conhecido por ser um excelente navegador, mas que passou a vida toda a saltar de um lado para o outro, a mudar de alianças e converteu-se à causa inglesa maioritariamente. White parecia ser um crente ferrenho na nova vida na América, já que levou consigo a própria família, incluindo a filha que estava grávida na altura. Homens, mulheres e crianças desembarcaram pela segunda vez em Roanoke e, pela segunda vez, construíram fortes, casas, celeiros, armazéns, igrejas, padarias e fornos. Foi ali, naquela mini cidade improvisada, que nasceu Virginia Dare,
neta de John White, a primeira inglesa a nascer em solo americano. No entanto, a segunda colónia parecia fadada ao mesmo destino que a primeira. As provisões esgotaram-se rapidamente, a relação com os nativos oscilava entre a tensa diplomacia e a decapitação ocasional, e a vida em Roanoke era dura e era fria. White decidiu partir para a Inglaterra para obter novos mantimentos. E é aqui que começa o verdadeiro mistério de Roanoke. Por uma série de acidentes, John White só conseguiu voltar a Roanoke 3 anos depois, em 1580. Ia certamente nervoso. Afinal, deixar para trás a mulher, as filhas, a neta e centenas de colonos que convencera a atravessar o oceano para viver num lugar desconhecido. Mas, ao chegar a Roanoke, o nervosismo deu lugar ao pânico. A colónia estava reduzida a escombros. Os edifícios tinham ardido ou caído com o vento, coberto de eras e ervas daninhas. E alguém levara todas as ferramentas, mantimentos e objetos de valor. Dos colonos originais, nem sinal de vida. A certa altura, White descobriu uma estranha mensagem escrita em traços bruscos com a lâmina de uma faca na casca de uma árvore. Croatoan. Parecia ser um sinal. A família de White e os restantes colonos tinham abandonado Roanoke e fugido para Croatoan, uma ilha mais a sul. Mas quando John White rumou naquela direção, uma terrível tempestade arrancou a âncora do navio e impediu de navegar até Croatoan. Tal era o risco do navio ser arrastado pelas vagas e atirado contra alguma rocha. Dias depois, John White navegava na direção contrária, de volta à Inglaterra. Nunca mais voltou ao Novo Mundo, procurando consolo na ideia de que, algures naquele continente longínquo, a sua família continuava viva e a prosperar. Infelizmente, White nunca mais teria notícias da família. Aliás, os colonos de Roanoke nunca mais foram vistos. Dezenas de ingleses, incluindo mulheres e crianças, parecem ter simplesmente desaparecido, dando à colónia perdida de Roanoke os contornos de uma narrativa de terror. Não faltavam teorias. Sim, talvez tivessem mudado para Croatoan, mas a viagem de mais de 70 km seria certamente cheia de perigos mortais. Se calhar estavam ainda vivos e tinham atravessado o estreito entre a ilha de Roanoke e a América continental. Mas, se foi esse o caso, nunca mais ninguém os encontrou. A teoria mais provável é que foram violentamente atacados pelos nativos. Mas a ausência de campas ou restos mortais de dezenas de pessoas só contribuiu para a ideia de que parecem ter-se evaporado da face da terra. Todas as possibilidades parecem terminar no sofrimento e na morte. E mesmo 400 anos passados, nenhum historiador ou arqueólogo encontrou qualquer vestígio da segunda colónia de Roanoke. Esta história tornou-se num dos grandes mitos fundadores da América. Um grupo de colonos que atravessou o oceano em busca de um maravilhoso mundo novo e encontrou a fome, a violência e sabe-se lá mais o quê. Evaporou-se, transformando-se em fantasmas da história. Como em tantas outras coisas, não saber a resposta é mais arrepiante do que qualquer certeza. Mas este é um detalhe importante. Roanoke era a primeira colónia inglesa na América. Isto porque, na verdade, Roanoke não foi o primeiro projeto de colonização europeu no Novo Mundo. 60 anos antes de John White e a família desembarcarem em Roanoke, já outro grupo de colonos tinha tentado a mesma sorte.
Desta vez, muito mais a norte, nas ilhas geladas do que é hoje a Nova Escócia, no Canadá. E esses colonos eram nada mais, nada menos do que filhos do país de marinheiros. Esses colonos eram portugueses. E o seu destino seria tão misterioso, tão trágico e tão inexplicável como o da colónia de Roanoke. Recuamos um século até 1493, o ano em que Cristóvão Colombo pisou a América do Norte. Estamos quase no clímax da expansão marítima portuguesa. Daqui a 4 anos, Vasco da Gama partirá a caminho da Índia e 2 anos depois, Pedro Álvares Cabral sofrerá um desvio inesperado para o sudoeste e encontrará o Brasil. Para já, Portugal e Castela são os 2 grandes impérios marítimos e competem afincadamente pelo controle do Atlântico. O problema é que a viagem de Colombo trouxe consigo uma grande questão. Como definir a quem pertencia cada território? Tendo em conta que cada viagem demorava meses, às vezes anos, e que não havia uma forma de atualizar rigorosamente os mapas, a expansão marítima tinha algo de caótico. Navegadores portugueses, castelhanos, mas também dinamarqueses, ingleses e franceses, aventuravam-se pelo oceano, ora desaparecendo em tempestades, ora descobrindo ilhas, arquipélagos ou continentes inteiros. Por isso, era preciso encontrar uma regra para decidir quem ficava com o quê. Foi assim que nasceu o famoso Tratado de Tordesilhas, segundo o qual o meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde dividia o mundo em 2 metades. Tudo o que estivesse para cá era português. Tudo o que estivesse para lá era castelhano. Esta era uma forma de garantir uma divisão territorial, mas também de excluir outras potências emergentes de fazerem parte da expansão marítima. O que é dividido entre Portugal e Espanha não pode ser dividido por mais ninguém. Como muito do oceano ainda era inexplorado, ambos os impérios tinham todo o incentivo de enviar frotas inteiras de navios para palmilhar cada milha náutica. Tudo o que encontrassem era seu, desde que obedecesse ao tratado. Mas o Tratado de Tordesilhas incluía também valiosos incentivos aos navegadores. Em particular, uma conta no Patreon da Broá, em patreon.com/broapodcasts. Graças a esta generosa oferta, Vasco da Gama dobrou o Cabo da Boa Esperança a ouvir fascinantes entrevistas com convidados especiais. E Pedro Álvares Cabral só chegou ao Brasil porque ia distraído a apreciar os inúmeros conteúdos extra da Broá. Se quiserem aventurar-se por estes mares nunca de antes navegados, juntem-se à expedição em patreon.com/broapodcasts. Foi assim que começou uma verdadeira caça às terras do Ocidente, na qual os portugueses tinham uma certa vantagem. Exemplo disso é a figura de João Corte Real, filho de um nobre de Tavira e porteiro-mor da casa do infante Dom Fernando. Em 1474, 20 anos antes do Tratado de Tordesilhas, João Corte Real recebeu uma das capitanias da recém-colonizada Ilha Terceira, nos Açores. Eu prometo que não é por ser terceirense que estas coisas aparecem. A Terceira tem realmente um impacto importante na nossa história. Era um dever extraordinário. Ficaria responsável por governar e defender o extremo mais ocidental do Império Português, a partir do qual tudo era oceano e nevoeiro.
O motivo pelo qual esta missão foi dada a este homem em particular está envolto em rumores e lendas. É praticamente consensual que João Corte Real participou como representante português numa expedição dinamarquesa até ao Ártico, ajudando os navios a chegar à Groenlândia e a uma zona ao qual chamou Terra do Bacalhau. No entanto, há quem diga que João Corte Real fez outras viagens semelhantes, chegando mesmo à costa do Canadá, que da Groenlândia até à costa do Canadá é uma distância relativamente pequena. Aliás, a sua Terra do Bacalhau, que nunca foi devidamente identificada, portanto não se sabe bem o que é esta Terra do Bacalhau, pode muito bem ser a Terra Nova, uma ilha na costa do Canadá, ligeiramente abaixo e na diagonal da Groenlândia. Mas será que João Corte Real fez só uma viagem? 2 viagens? 5 ou até mais? E terá avistado a Groenlândia ou a Terra Nova? Terá chegado a desembarcar? Ou terá regressado com relatos de uma ilha fantasma que não correspondia a nenhuma existente? E será que a capitania da Terceira foi-lhe oferecida exatamente pelos seus conhecimentos das terras ao Ocidente, na esperança de que, a partir dos Açores, pudesse continuar a sua exploração? Uma coisa é certa. João Corte Real ajudou a transformar a Terceira numa ilha vibrante, populosa e estratégica. Comparou e fortificou o Castelo dos Moinhos, bem como o Monte Brasil. Pagou a construção de um hospital e de uma capela na igreja do convento de São Francisco de Angra. E com o patrocínio de Dom Afonso V, transformou a Terceira numa espécie de base da expansão portuguesa no Atlântico. Um porto seguro a meio caminho entre a Europa continental e o distante horizonte de mistério que existia, acima de tudo, nas lendas dos navegadores. No entanto, as viagens exploratórias dos portugueses não ficaram por aqui. No mesmo ano em que Vasco da Gama chegava à Índia, João Fernandes Lavrador, um açoriano da Terceira, chegava à costa da Groenlândia e batizava de Terra do Lavrador, um nome que, mais tarde, viria a ser aplicado a terras mais a sul e daria origem à província canadiana de Newfoundland e Labrador, ou seja, Terra Nova e Labrador. Só aqui um ligeiro à parte, porque isto é um bocado complexo. Olhando para o mapa, a Groenlândia e o Canadá estão mesmo basicamente lado a lado. E há muitas vezes que determinadas pessoas alegam chegar à Groenlândia, mas na verdade chegam ao Canadá. E este caso é um deles, porque, por exemplo, esta Terra do Lavrador, que será o nome que teria sido aplicado à Groenlândia, na verdade, a província do Canadá que fica mais ao pé da Groenlândia chama-se Terra Nova, Newfoundland e Lavrador. Portanto, vai haver sempre aqui, sendo que depois, abaixo da província de Terra Nova, há uma ilha que se chama Newfoundland, Terra Nova. Portanto, vai haver sempre aqui um eixo de uma certa complicação entre o que é que será a Groenlândia, o que é que será a província do Canadá continental, Terra Nova e Lavrador, o que é que será esta grande ilha canadiana abaixo da província de Terra Nova, que também se chama Terra Nova. Já agora, é desta zona onde vêm simultaneamente os cães Terra Nova e os labradores. Portanto, para além de colónias portuguesas, isto é uma zona que deu talvez das raças mais conhecidas de cães ao mundo. Em 1500, Gaspar Corte Real, filho de João Corte Real, que vimos anteriormente, decidiu continuar a tradição familiar e partiu da Terceira a caminho da Terra Nova. E um ano depois, levou 3 caravelas pelos mares gelados do Estreito de Davis, que separa a Groenlândia da maior ilha canadiana. Infelizmente, o navio de Gaspar Corte Real perdeu-se a meio da viagem e desapareceu. Miguel Corte Real, o seu irmão, pagou do próprio bolso uma expedição de socorro, tal como John White tentara fazer ao regressar a Roanoke. No entanto,
a flotilha de Miguel Corte Real também desapareceu ao largo da Terra Nova. O terceiro filho Corte Real, Vasco, ainda pediu autorização ao rei para uma viagem de socorro aos dois irmãos, mas o pedido foi-lhe negado. É este episódio, e isto eu achei super fascinante quando descobrimos, é este episódio que dá origem ao famoso e magnífico poema de Fernando Pessoa, Noite, no livro A Mensagem, um poema que todos vocês conhecem. A nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo, do mar ignoto à pátria por quem dera o enigma que fizera. Então, o terceiro, a El Rei rogou licença de os buscar, e El Rei negou. Como a um cativo, o ouvem a passar os cervos do solar. E quando o veem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade, à tua eternidade. E com ele, de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância de nós, e, em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. Neste poema, Fernando Pessoa junta o destino dos três irmãos Corte Real com aquilo que seria o destino profético de Portugal e do desvanecer do seu papel pós-descobertas. Portanto, os dois irmãos de Corte Real que desaparecem são o destino do Portugal passado, que também foi desaparecendo, o poder e o renome, e o terceiro irmão que não pode partir à procura dos outros é o Portugal de hoje em dia, que está maniquietado e não pode ir atrás das antigas glórias na visão de Fernando Pessoa. Os destinos de Gaspar e Miguel Corte Real são prova de que todas estas viagens eram tão aventureiras, tão arriscadas e tão potencialmente mortais como as de Vasco da Gama ou Pedro Álvares Cabral. Mas com uma diferença essencial. É que, enquanto na costa africana e a Índia eram territórios relativamente bem cartografados, o Novo Mundo era ainda uma terra por desbravar. A grande aventura marítima podia oferecer algo pior que a morte, o desaparecimento. Tal como acontecera com os colonos ingleses de Roanoke, a família Corte Real nem sequer pôde enterrar os seus mortos. Não há dúvida que os navegadores portugueses tiveram um papel ativo na descoberta do que é hoje a Groenlândia, a costa atlântica do Canadá e, quem sabe, partes da costa americana. Estas viagens eram de exploração científica e económica e não propriamente de colonização. Os marinheiros começaram a pescar bacalhau na Terra Nova e a usar territórios canadianos como bases temporárias para secar o peixe antes de o trazer para Lisboa. Mas essas estadias eram temporárias. No entanto, não demorou para que alguém tivesse o mesmo sonho que, quase um século depois, levaria Sir Walter Raleigh a investir em Roanoke. Ou seja, construir uma colónia em terras norte-americanas. E não foi preciso esperar muito para que um português decidisse transformar parte da Terra Nova numa colónia lusitana. Paço da Ribeira, Lisboa, 1520. Dom Manuel I, o venturoso, aceitou nas mãos o documento e leu com pouca atenção. Não estava ali, não inteiramente,
A sua mente viajava para lá da janela do paço, sob o rio Tejo, de onde partiam as caravelas para o Oriente. O Império nunca fora tão extenso, nunca chegara a tantos cantos do mundo. E, no entanto, os portugueses pareciam nunca estar satisfeitos. Nas mãos, o rei tinha uma carta patente à espera da sua autorização formal, dirigida a um tal João Álvares Fagundes. Não era a primeira vez, nem seria a última, que alguém queria aventurar-se nos mares do norte. No entanto, aquele estranho homem desejava algo mais. Por momentos, Dom Manuel permitiu-se admirar a sua coragem e, a seguir, assinou o documento e voltou a pensar nas Índias. Nunca mais João Álvares Fagundes ocupou a mente do rei de Portugal. E, no entanto, aquele singelo documento deu origem a um dos maiores mistérios da expansão marítima portuguesa. Tal como tantos antes dele, João Álvares Fagundes, proprietário de uma companhia de navios de Viana do Castelo, sonhava com a Terra Nova. Mais precisamente, queria estabelecer uma colónia portuguesa nas terras que, naquela altura, certamente sabia existir no norte do Canadá. Sabe-se pouco sobre as suas verdadeiras motivações. Se, tal como Sir Raleigh, desejava ter uma cidade com o seu nome, ou pretendia apenas lucrar com a pesca do bacalhau. O que é certo é que conseguiu obter uma carta patente de Dom Manuel I, concedendo-lhe a capitania de todas as terras que descobrisse na costa oriental da Terra Nova. O que se seguiu foi um projeto megalómano. Fagundes reuniu uma série de famílias portuguesas de Viana do Castelo e várias toneladas de mantimentos. Meteu-os a todos num barco e partiu. Navegou até aos Açores, onde recrutou mais colonos, depois seguiu até às Bahamas e, finalmente, subiu a costa americana. Conta-se que, ao chegar à Terra Nova, os colonos ficaram muito mal impressionados com o frio e a neve, pelo que o projeto de Fagundes desceu para sul outra vez, até chegar ao norte da Nova Escócia, no Canadá. Mais precisamente, a uma região que hoje conhecemos como Ingonish. A história de Fagundes e da sua colónia depressa se parariam. Fagundes voltou para Lisboa logo a seguir, onde mandou registar a descoberta de uma infinidade de pequenas ilhas. E um ano depois, em 1522, estava morto. No entanto, e atrás de si, em Ingonish, deixou uma colónia com dezenas, quem sabe, centenas de pessoas. Tal como Roanoke, décadas depois, Ingonish era um projeto ambicioso. Uma colónia formada por várias famílias portuguesas, entre homens, mulheres e crianças, que até levara gado, porcos e galinhas, e cujo objetivo era reivindicar para Portugal uma parte do território canadiano. No entanto, é logo aqui que nos confrontamos novamente com o problema que encontramos ao olhar para o destino de Roanoke ou dos navegadores da família Corte Real. Sabe-se que por volta de 1553, 32 anos depois, os últimos colonos abandonaram o local. E sabe-se, claro, que a colónia acabou por desvanecer e nenhuma parte do Canadá seria território português. Mas fora isso, o que aconteceu em Ingonish é um verdadeiro mistério. E pior, sabemos como começou a colónia, mas não porque acabou. Qual terá sido o destino das famílias de Viana do Castelo e dos Açores que acreditaram no projeto de Fagundes? A terrível resposta é: não sabemos. Teorias não faltam. Há quem defenda que a colónia de Ingonish durou até 1553, a altura em que os seus sobreviventes mudaram-se para outras regiões da Nova Escócia.
Certos rumores contemporâneos indicam que o território foi vendido aos ingleses ou então tomado por navegadores franceses. Há referências de quem tenha encontrado gado e porcos açorianos soltos e asilvestrados a passear-se pelos pastos da Nova Escócia sem que houvesse qualquer sinal dos seus donos. Mas a teoria talvez mais credível é também a mais assustadora. Há quem defenda que Ingonish caiu numa explosão de violência. Tal como a ilha de Roanoke, Ingonish localizava-se no território de uma nação de nativo-americanos específicos, os Mi'kmaq. Os Mi'kmaq eram donos de um verdadeiro império. As suas terras ocupavam 115 mil quilómetros quadrados e estendiam-se pelas atuais províncias atlânticas canadianas, incluindo a Terra Nova, Newfoundland, Labrador e a Nova Escócia, onde se localizava Ingonish. Este ponto é importante. Ingonish fica realmente... Temos sempre falado da parte mais acima, Nova Escócia, Labrador, Terra Nova, Newfoundland, Groenlândia. Ingonish fica ligeiramente mais baixo. Fica quase na reentrância do Canadá, onde fica a fronteira com os Estados Unidos da América. Portanto, é perto, mas para baixo e para dentro. Tal como as outras nações nativas, os Mi'kmaq viviam em harmonia com a natureza, organizados em grupos nómadas que viajavam acompanhando as passagens de estações. Eram mestres da caça e da pesca, vivendo entre as planícies e a costa atlântica. Caçavam alces, focas e baleias. Pescavam bacalhau no oceano e salmão nos rios. Apanhavam marisco, deliciavam-se com os ovos de aves marinhas. E quando os primeiros europeus desembarcaram ao longo da costa, provavelmente a bordo de bacalhoeiros, tornaram-se grandes vendedores de peles, ajudando os visitantes a proteger-se do frio. No entanto, à medida que os europeus tentavam estabelecer-se no seu território, alguns grupos de Mi'kmaq tornaram-se violentos e viraram os seus machados, lanças e arpões na direção dos invasores. Os confrontos eram comuns, com grande número de mortes em ambos os lados. Mas um evento em particular pode ajudar-nos a teorizar sobre o destino de Ingonish. Em 1523, um navegador português ao serviço de Castela, chamado Estevão Gomes, que também aparece em algumas fontes como Esteban Gomes, que é uma coisa comum, navegadores portugueses ao serviço de outras potências, cujos nomes depois se tornam adaptados à língua do país que servem, desembarcou na zona de Ingonish. A sua estadia era temporária. Na verdade, fora incumbido de encontrar uma passagem marítima para a Índia através do Atlântico Norte. Contudo, sabemos que teve um encontro com um grupo de Mi'kmaq. Raptou 58 nativos e levou-os de volta para Castela na esperança de poder vendê-los como escravos. Estes Mi'kmaq terão tido uma existência terrível. Foram libertados por Carlos V, mas nunca mais voltaram à sua terra natal e desconhece o que lhes terá acontecido em Castela. Mas esta pequena e mórbida curiosidade histórica leva alguns historiadores a deduzir que os colonos portugueses de Ingonish não terão sido bem recebidos pelos Mi'kmaq. Afinal, estavam numa terra hostil, gelada e agreste, muito longe das temperaturas amenas dos Açores. E à sua volta, nas florestas e planícies da Nova Escócia, viviam dezenas de milhares de nativos cuja única experiência com os outros europeus tinham sido a violência, o rapto e o sofrimento. No entanto, tudo isto são conjecturas. O mais fascinante da história de Ingonish é também o mais frustrante de tudo. Não sabemos o que aconteceu na colónia,
como acabou, nem qual o destino daqueles colonos portugueses em terras dos Micmac. 60 anos antes da famosa colónia perdida de Roanoke, os portugueses estabeleceram um mistério semelhante em Ingonis, centenas de quilómetros a norte. Uma história em que alguns factos conhecidos encontram-se com rumores, meias-verdades, relatos fragmentários e fontes imprecisas. Tudo o que podemos fazer é imaginar o que terá acontecido àqueles portugueses. Como podem saber, nós no História Obscura e na Broá somos apaixonados por história. Mas não fazemos apenas este formato que estão agora a ouvir. Um narrador que se senta aqui, em frente a um microfone, a contar-vos histórias da história. Acreditamos que os podcasts são todo um meio de comunicação com inúmeras formas de contar histórias. E é por isso que agora em diante, nas próximas semanas, vamos deixar-vos um programa original Broá. A Queda de Ingonis, um podcast de terror histórico que conta uma possível versão mais ficcional que histórica do que terá acontecido na colónia de Ingonis, Canadá. A história que acabaram de ouvir neste episódio. Este programa conta com as vozes de atores magníficos como Bárbara Branco, José Condensa, Tobias Monteiro, que é a voz do nosso podcast Partes Baixas e do Oniroscópio, que é outro original de ficção da Broá, João Craveiro, outra voz que vocês vão reconhecer se ouviram o Fasci, os homens que marcharam sobre Roma, aqui no Feed Sapiens, Luís Lobão, Mafalda Santos, que é a voz do nosso Razões de Estado, dos primeiros programas que nós lançámos aqui no Feed Sapiens, e até eu e o Renato Rocha, do Teorias da Conspiração e guionista deste episódio, fazemos uns pequenos papéis. É um projeto do qual temos muito orgulho e que vos vai acompanhar durante o verão. Com isto, o História Obscura vai de férias até setembro. Mas deixa-vos em boas companhias. O meu nome é Luís Francisco Sousa e tem sido um prazer ser o vosso anfitrião todas as semanas. Bom verão e vemo-nos em setembro. PS, para a semana lançamos não só o primeiro episódio da Queda de Ingonis, como também um episódio especial do Patreon, do programa que fizemos sobre as plantas, de mais uma planta que quisemos fazer, que depois também se liga aqui com a idade dos descobrimentos. Portanto, juntem-se ao nosso Patreon e ouçam os conteúdos. Boas férias! História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.